Glória a Deus. Palavra, pastor Hugo, tremendo. Você é um profeta de Deus para esse tempo, da nossa geração. E eu tenho algo de Deus para você nesta última sessão do SEAP. Quantos estão prontos? Eu vou ministrar por alguns minutos sobre o pecado 491. Pecado 491. E antes de seguir adiante, eu quero agradecer a vida do pastor Anderson. O pastor Anderson é um exemplo para mim, é um exemplo de liderança, é um exemplo de organização, é um exemplo de seriedade, dedicação. O homem podia estar nas Bahamas. Ele poderia estar tomando aquele suco de laranja, mas ele escolheu estar cuidando da igreja de Deus. E por onde quer que eu vá no Brasil, a discrepância é notória. Eu vejo no estado do Paraná uma organização tremenda. Eu vejo no estado do Paraná uma excelência indizível. Eu vejo no estado do Paraná dedicação, carinho e amor. Muito obrigado, pastor Anderson, por tudo que o senhor tem feito. O senhor é um exemplo para mim, o senhor é um exemplo para a igreja brasileira, e Deus continue usando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao homem de Deus? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, versículo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21. E depois vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 17. Mateus 18, versículo 21 diz: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não gosta de matemática aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor que esse colocasse uma pedra de moinho pendurado no seu pescoço, fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado, se seu irmão pecar, repreenda-o. Sublinha essa palavra, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes um dia e 7 vezes vier a lhe dizer, estou arrependido, perdoe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Eu vou falar sobre uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Ela se junta à mensagem da noite de ontem e ela vai ser o pão no momento da fome, a água no momento da sede. Porque vivemos em sociedade, e em comunidade, pessoas vão nos ferir.
Pessoas, como eu falei ontem, vão nos humilhar, vão nos desprezar, vão nos estuprar com palavras, ou seja, vão nos violentar com palavras, vão fazer com que nós venhamos sentir-se como um lixo. Mas quando Jesus falou sobre perdão, ele não apresentou uma sugestão, pastor Antônio. Quando Jesus falou sobre perdão, ele nos deu uma ordem. Ele disse: perdoe. O 491 é a seguinte: é quando você já suportou, já chorou, já tentou esquecer e alguém erra com você novamente. Aí Jesus sempre ensina e diz: perdoe, perdoe mais uma vez. Se você entender o que Deus tem para nós aqui nesta manhã, você vai sair do cárcere gelado da falta de perdão. Porque Deus não chamou-nos para viver dentro de uma prisão emocional. Deus nos chamou para governar. Deus nos chamou para sermos usados com autoridade. Deus nos chamou para sermos usados com poder. Dentro de uma célula úmida da falta de perdão. Se Deus me permitir e o tempo me permitir, eu quero trazer revelação e entendimento para você. Para começar a ministrar, preciso falar sobre uma das doutrinas mais belas de toda a Bíblia Sagrada, que é a doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé é o ato no qual o pecador justo. Primeiro, Deus perdoa o pecador. E a penalidade associada ao pecado. Segundo, Deus transfere a justiça de Cristo para o pecador, para que ele possa receber ao qual Cristo tem direito. Isso é chamado de justificação pela fé. A justificação pela fé é uma imagem tirada da lei. O transgressor dele comparece diante do juiz. E ele está condenado à morte por suas transgressões. Mas surge um substituto que inicia a culpa do transgressor. Exatamente o transgressor. E que pode ser doado, mas passa a ser tratado como se não tivesse cometido pecado. Eu chego para ser julgado. O juiz vai me condenar, mas Jesus ensina e diz: eu não assumo a culpa. Você está justificado pela fé. Isso inocente. Ao contrário, culpa é clara. Essas penas novas são apesar dos erros, apesar do pecado, justificado, ninguém concordei. No plano da salvação, cada um de nós
é o criminoso. Jesus é o substituto perfeito que entrou no tribunal e assumiu o nosso lugar e ofereceu a sua justiça ilibada para que fôssemos declarados justos. Irmão e irmã que está aqui, cada vez que você ora, pedindo perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, sua vida é completamente perdoada. Você é justificado. É. Somos justificados. Somos justificados quando recebemos perdão de Jesus. Efésios 4:32 diz. Aliás, justificação é tão poderosa que não importa o que você fez no seu passado, não importa o erro que você cometeu, não importa o que você fez há 10 anos, não importa o que você fez ontem à tarde, não importa o que você fez hoje pela manhã. Se você entrou nesse ambiente, você pediu perdão ao Senhor Jesus Cristo, Bíblia diz que ele perdoa todos os seus pecados. Agora sim, Efésios 4:22 diz: antes sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como, sublinha aí, assim como Deus em Cristo perdoou você. Perceba a ordem do texto. Deus não manda perdoar para ser perdoado. Deus manda perdoar para que nós saímos perdoados. Deus, perdão. Eu não sei se você conhece, mas existe uma música que eu sei. Eu sei que você é aquele crente bonitinho, tadinho, mas eu sei de onde eu vi. O que eu trilhei? Eu sei que dizia, o que pecado? Ele tinha pecado. Mas quero ser pecado. Se você não é o mas graça de Jesus, que eu entrei no meio de vocês. Eu não vi vocês pelo administrativo de Deus. Vi vocês levantando as suas mãos. Disse, eu isso. Disse, Jesus Cristo. Eles gratos ao Senhor. Perdão. Gratos ao Senhor pela justificação pela fé. Somos gratos, Pai, porque estamos de mais que a neve nesta manhã. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor olhou para o nosso passado, determinar o nosso futuro. O Senhor simplesmente nos perdoou. Diga assim: eu sou perdoado. Não há nada que me separa do amor de Deus. Amém. Podeis sentar. Essa era a parte boa da mensagem. Agora, com esse entendimento, vamos ler
A mesma passagem que lemos no início. O entendimento da justificação pela fé. Mateus 18, 21, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo que você perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. No versículo 21, Pedro faz uma pergunta que levou Jesus a usar uma das parábolas mais poderosas de toda a Bíblia Sagrada. Ele usou uma parábola para nos ensinar como devemos perdoar. A tradição dos rabinos, pastor Elinaldo, dizia o seguinte: se se podia perdoar o ofensor até 3 vezes e não ir até a 4ª vez. Jesus, Pedro, evoluiu do reino sobre o perdão. Versículo 23 diz, por isso ele começa uma parábola aqui. Por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Alguns pesquisadores que divergem um pouquinho um do outro, mas alguns dizem que é uma quantia mais ou menos de 348 milhões de reais. A dívida impagável. Não era apenas uma dívida impagável, era uma dívida impagável com o rei. Versículo 25 diz, não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava, paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoou aquela dívida. Aquele servo saiu da presença do rei, não devendo absolutamente nada. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Alguns dizem que é cerca de 60 reais. Começou a sufocá-lo, dizendo, que o que você bebe. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe dizia, tenha sim, paciência comigo, e pagarei a vocês. E ele quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Que exemplo! Na hora que o seu conservo que devia tão pouco, tudo aquilo que ele recebeu do rei, ele desconsiderou. Versículo 31. E aqui começa a apertar. Os conservos que havia acontecido ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor
tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou e lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor lhe entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. E o versículo 35 é um versículo que nos dá medo. É um versículo que, se nós não entendermos, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Orou por esse texto. Nos perdoar. Perdão. A dívida que havia sido cancelada reaparece. Estão sendo perdoados. Está no texto. Reaparecem. O servo perdoado, mas se perdão que ele recebeu não foi suficiente para perdoar o seu irmão. É indicado nesse texto, querido irmão que está aqui. E se você não perdoar, justificação pela fé deixa de ter validade sobre a sua vida. Jesus disse assim também: o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo o seu irmão. O reino concedido àquele servo, e aquele servo se recusou a perdoar. Várias vezes na Bíblia Sagrada, Jesus sublinha o fato que não podemos receber perdão, que nós não perdoamos. Mateus capítulo 6, versículo 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, assim como. Se eu não perdoo, não recebe perdão. Se eu perdoo até aqui, assim como. Mateus 6,15 diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu estou com o livro, capítulo e versículo. Então, engole seco. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Conforme a ofensa, o padrão do reino do ar, conforme nós temos perdoados.
Esquecer, ele tinha sido perdoado. Eu tenho lembrados nesta manhã. Os céu e você nunca chegou ao pecado 491 ou quadrigentésimo, nonagésimo primeiro e disse: agora chega. Ah, aqui o quê? Pecado 491 deu, parou. Isso agora chega. Se Deus tivesse parado, você não estaria aqui. Se Deus tivesse de parar, você não teria mais o seu casamento. Se Deus tivesse parado de parar, você não estaria. Se entender as bênçãos de Deus Altíssimo. O DDQ é um documento histórico, um dos mais antigos manuais de instrução da igreja cristã, datado do ano 100. Ele fala sobre disputas entre irmãos. E ele fala o seguinte: que ninguém que tenha uma disputa com seu companheiro participe da nossa assembleia. Falta de perdão é um altar onde muitos sacrificam o próprio futuro. O Senhor me mandou aqui nesta manhã uma mensagem pesada, uma mensagem para alertar sua vida. O Senhor me mandou aqui tratar algumas feridas que estão abertas. O Senhor me mandou aqui com suas feridas, que você, em nome de Jesus, e aqueles que ofenderam você. Muitas pessoas aqui que guardam uma dor, eles expulsaram de você quando você era criança. Talvez o seu amigo enganou você. Talvez a sua mãe ou o seu pai se separaram. E você guarda uma mágoa até o dia de hoje. Talvez você sofreu bullying e você odeia aquela pessoa. Talvez uma pessoa da sua família te feriu, talvez o seu cônjuge te traiu, mas ouvi Jesus ministrar sobre o pecado o nome ou seja, se mais uma vez para você, perdoe, perdoe. É uma ordem, se Jesus, o Mestre Jesus, ele entra em cena. Oh, meu Deus, tem uma ordem para você, perdoe. Sim, aprende a perdoar, transforma feridas em testemunhos. Os discípulos pediram: Senhor, aumente a nossa fé. Dentro do texto que nós lemos, depois de Jesus falar, perdoe 70 vezes 7, eles não conseguiram entender. Aí eles disseram: Senhor, isso aí aumenta a nossa fé.
Eles para milagres. Eles não pediram para aumentar, para fazer prodígios. Mas quando Jesus falou sobre perdoar aqueles que te ofendem, eles disseram: se isso aumenta a nossa fé. Eles não tinham o texto. Nós temos o texto. Nós não precisamos ter a nossa aumentada para perdoar. Você não está preparado para mim nessa manhã. Precisa que Jesus aumente a sua fé. Você somente tem que obedecer o texto. E se você não tratar a falta de perdão na sua vida, você mais cedo ou mais tarde vai estar tratando isso na vida dos seus filhos. Ou no mesmo você vai estar largando, destilando veneno dentro da sua casa. Sentado à mesa, almoçando, jantando, você vai estar largando veneno sem perceber. O seu filho e a sua filha vão estar absorvendo aquele veneno. Por isso, eu vou, em nome de Jesus, ensinar nesta manhã dizendo: nós precisamos perdoar. Mas, pastor Daniel, o senhor não entende o que fizeram contra mim. Me abusaram, tiraram a minha inocência, me humilharam, me desprezaram, me traíram, me roubaram. Destruíram a minha vida, destruíram o meu ministério, mataram o meu sonho, me colocaram em uma reunião, me enviaram, me explicaram com palavras, e me ensinou em Jesus, ele não pode mais condicionar, tem as estrelinhas dizendo: mas se fizerem isso, não perdoe. Então, você que não sabe, ele sente um sim, assim, semente por mim. Se você continuar segurando o perdão, você vai morrer dentro da cela da tristeza. Você vai ser chicoteado pelo demônio da vingança. Se você não liberar perdão, seu poder não estará sendo usado para alcançar o seu destino, mas sim para ruminar o seu passado. Olha o que o meu pastor fez comigo. Olha o que o meu irmão fez comigo. Olha o que o meu líder fez comigo. Olha o que o meu colega na faculdade fez comigo. Olha o que o meu patrão fez comigo. Em nome de Jesus, perdoe. 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 A neurociência mostra que emoções como alegria, medo, angústia, raiva, amor, tristeza, estão associadas à liberação de substâncias químicas produzidas pelo cérebro, como substâncias como dopamina, serotonina, substâncias. Quando isso acontece, isso não é místico, isso é real, isso é físico. Quando eu fico com raiva, quando eu fico com ódio, substâncias são liberadas, são construídas, formadas pelo nosso cérebro. E antigamente, nós pensávamos, a ciência pensava que isso ficava na mente. Ficava isso. Toda emoção produz uma resposta química. Quando você está irado,
Sabe aquele negócio? Entenda, está sendo liberado no seu corpo uma substância química. Durante muito tempo, então, os cientistas acreditaram que isso ficava apenas no cérebro. Mas foi descoberto que essas substâncias, na realidade, a corrente sanguínea e atinge todas as células. Repito novamente o jargão do grego: todos ou todas significa as nossas células, grava isso, elas possuem receptores capazes de responder aos sinais químicos produzidos por essas emoções. Então, quando você sente ódio, seus ossos, seus rins, o seu pâncreas, seus pulmões, e assim por diante, também sentem ódio. Quantos estão entendendo? Quando você está com do seu irmão, seu pé sente ódio. Sua tireoide sente ódio. Seus músculos sentem ódio. Agora, célula que tem maior número de receptores é a célula neurológica. Segunda célula aqui no corpo com maior número de receptores para a química cerebral são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente emoções, primeiro, são os neurônios. Em segundo lugar, são as células imunológicas. Ou seja, quando você derrama isso no seu organismo. Você derrama essa raiva. Quando você acha que trocando de banco dentro já vai ajudar. Quando você acha que trocar de lado na rua. E já, você estava indo, e lá veio. Falei assim, Chico, e lá veio. E para um fingimento apostólico ou pentecostal que seja. Você atravessa a rua. Você acha que nada está acontecendo com você. Mas os seus rins, os seus seus pulmões, o seu coração, os seus músculos, todo o seu corpo está sentindo aquele ódio, está sentindo aquela raiva. As células imunológicas, elas estão recebendo esta carga toda. Por isso, dentro da igreja que tem poder, dentro da igreja que tem cura, dentro da igreja que tem milagre, tem muitas pessoas doentes. Não que Deus não possa curar, não que Deus não possa operar um milagre. Você se continua alimentando o seu organismo com ódio, com raiva, células imunológicas que eram para estar ajudando o seu corpo a vencer essa doença. Elas são raquíticas, elas estão porque você não perdoa. Agora pense comigo. O que acontece quando alguém revive a mesma ofensa? Não por 5 minutos, mas por 5 anos. Por 10 anos. Aqui no Paraná, como vocês são apostólicos, não tem. Mas em alguns lugares do Brasil, como são pentecostais,
Eu conversei com irmãos que no final do culto me param, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E começam a destilar um problema. E, irmão, quando isso aconteceu há 10 anos atrás, pastor. E pessoas, pastor, há 15 anos, há 25 anos atrás, a irmã fulana de na cozinha me falou algo. Eu tenho algo contra ela. Quantas ceias já se passaram? Quantas ministrações sobre perdão já se passaram? Mas esse ódio ainda permanece. O que acontece quando alguém perde todo dia, lembrando da rejeição, da humilhação que sofreu? O seu corpo vai ter uma resposta. Quando você envenena sua mente com pensamentos destrutivos, seu corpo inteiro vai sentir isso. E você pode pesquisar isso, porque a ciência médica, ela já há um tempo está entendendo isso. Quando as pessoas estão com câncer, eles chamam os psicólogos que vão lá e perguntam: você tem algo contra alguém? Você tem uma mágoa? É que eles estão entendendo algo que a Bíblia já há muitos anos nos fala. Quando você escolhe vítima da ofensa, o seu organismo aprende a sofrer uma dor que Deus já lhe deu poder para vencer. Talvez seja por isso que Jesus insistiu tanto no perdão, porque o perdão é o espírito, o perdão também liberta a gente. O perdão também liberta as emoções. Perdão não significa que eu concordo com você. Quando eu te perdoo, não quer dizer que eu estou concordando que o vilipêndio que você causou a mim, a humilhação que você me fez. Quando eu perdoo, significa que o meu futuro é muito maior. Olhando para o passado, está escondido. Eu te perdoo. Perdão significa que eu tenho muita coisa na minha frente para ficar encarcerado pelas coisas do passado. Nós vamos ser feridos. Nós vamos ser machucados. E a melhor coisa do mundo são pessoas. Mas também a pior coisa do mundo são pessoas. Se eu te dar uma Ferrari, uma mansão numa ilha deserta, só você tem graça. Nós precisamos da comunidade para ter uma realização social. Mas nisso nós vamos ser feridos. Toda vez que você diz, eu só vou perdoar quando ele me pedir desculpa, você está colocando a chave da sua liberdade na mão dessa pessoa. Entenda, você tem uma oportunidade de ser igual a Jesus. Você tem a oportunidade de agir como Jesus agiu. Sempre
necessidade de perdão. E o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 diz: se, pois, ao trazeres ao altar oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta. Vá primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Mas nós temos Santa Ceia, após Santa Ceia, e eu já vi um irmão contra o outro. E o pastor dizia como se não soubesse nada. Irmãos, devemos uns aos outros. A Santa Ceia, e blá. E o canto de olho está ali. Eu já vi pessoas levantarem de 30 minutos de oração e virarem a cara para o seu irmão. Como pode? Eu vim nesta manhã falar sobre perdão. Eu vim instruir a igreja do Senhor aqui no Paraná e todos os representantes da nossa linda nação que estão aqui. Nós precisamos liberar perdão. Talvez esse homem que está aqui foi o seu pai que fez algo contra você. Talvez foi a sua mãe que fez algo contra você. Seu amigo, se Senhor Jesus, você pode levantar as tuas mãos só por um momento. Reclamou que é hora de liberar perdão. É hora de sobre aquele que te maltratou, sobre aquele que te cansou, sobre aquele que te traiu, sobre aquele que fez mal para você, em nome de Jesus, e perdão. E agora fica sério. Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, versículo 3, diz o seguinte: cautelai-vos, se teu irmão, veja bem, não está falando de um estranho, ele está falando dentro da igreja. Não está falando de um mundano lá fora. Se teu irmão está sentado do teu lado aí no banco, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A palavra repreende-o é uma palavra chamada, no grego, epitimol. Epitimol. Eu sei que tem irmão aliviado agora. Repreende. Aperta os cintos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Vamos, repreende-o. Pensamos em corrigir, confrontar, castigar.
Mas, pense comigo, se repreender fosse apenas dar uma bronca ou confrontar, os discípulos não teriam pedido mais fé. Eles não teriam pedido, Senhor, aumenta a nossa fé. Que bom! É a junção de epi, que significa sobre, em cima, em movimento, que significa honrar, estimar, fixar valor de algo precioso. O dicionário diz o seguinte: etimol é por honra sobre. O dicionário diz, define um valor. O texto original traz o peso de olhar para o irmão que errou. E em vez de deixá-lo, em vez de humilhá-lo, colocar sobre ele, epi, o valor, timol, que ele tem. É um confronto focado na restauração. Talvez eu poderia ler o versículo assim: se teu irmão pecar contra ti, trate-o conforme o valor dele. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Ou seja, quando o seu irmão lhe ofender, ele deve sair da sua presença consciente do erro, mas sentindo-se a pessoa mais valiosa para você e para Deus. Deus rejeita você quando você se arrepende? Sim ou não? Sim ou não? Ele não rejeita, ele perdoa, ele restaura, ele recebe você de volta. Jesus está dizendo: faça o mesmo com aquele que te ofendeu. Não fique virando a cara, não fique atravessando a rua, não fique bloqueando no WhatsApp, fique se amigando no Facebook, deixando de seguir no Instagram, não. Querendo um seguidor do cara, do pessoa lá. Não, isso vai contra a nossa natureza. Mas é isso que a palavra de Deus nos manda fazer. Faça o mesmo com quem o ofendeu. Se Jesus nos perdoa, se Jesus nos restaura, se Jesus nos acolhe, vai, perdoa o seu irmão. Vai, acolhe o seu irmão. Vai, restaure o seu irmão. Quando as pessoas se ofenderem, você tem uma oportunidade de mostrar para elas que ela é importante para Deus. Jesus nos dá oportunidades todo dia de sermos igual a Ele. E isso, lá vem livro, capítulo e versículo. Você acha que eu estou perdido aqui em cima? Isso aí não é bem assim, pastor. Ok, vamos para o livro, capítulo e versículo. E vai engolir em seco, não tem aguinha, não tem Coca-Cola. Você tem que estimar o seu irmão, valorizar o seu irmão, porque Cristo perdoa ele. Quem é você? Quem sou eu para julgá-lo?
Quem somos nós para vilipendiá-lo? Quem somos nós? Você ouviu o pastor Anderson? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Rema, Yeshua, Rema, homem de Deus que está nesse lugar. É hora de liberar perdão sobre teus companheiros, sobre aqueles que pecaram, falharam, erraram contra você. Libera perdão, libera perdão, libera perdão. Porque assim Deus vai usar você numa dimensão que você nunca imaginou. Livro, capítulo e versículo. Mateus 5:38 diz: eu, porém, vos digo, não ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe. Mateus 5:43 ao 48, vai anotando aí. O que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, quem é o eu? Eu, porém, lhes digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos aí. Livro, capítulo e versículo. Amai aqueles que são teus queridinhos. Amai aqueles que estão te seguindo no Instagram. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tiago 2, como você coloca isso na prática? Lembro uma vez eu ministrei uma outra mensagem, alguma coisa sobre perdão. Eu lembro que esse casal chegou até mim, ela disse: pastor, me ajuda. Eu odeio o meu chefe. Quem odeia o seu chefe aqui? Então é para você. Ela disse: eu odeio o meu chefe. Ele me humilhou tanto, me desprezou e contou a história dela. E Deus me disse: fala para ela orar todo dia por ele, abençoando a vida dele, pedindo para Deus prosperar os caminhos dele. Você coloca amor em prática, porque amor é abstrato. Você coloca o meu irmão em prática, porque perdoar é abstrato. Você coloca isso em prática. Quem é pastor, né, pastor Hugo, sabe que tu vai ser vilipendiado, vai aparecer os ingratos. Sabe o que acontece quando os ingratos postam no... O demônio é esse, né? Homem, vem cá, fala comigo aqui. Aqui, homem fala na frente. Mulher, que mulher. Vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, vai lá no status. Sabe? Além de ser ingrato, é frouxo. Senta aqui e conversa comigo. Eu quero sua opinião, vamos conversar. Vamos falar isso com pessoas maduras.
Oh! Uh! Você pode dar um glória a Deus aí? Diz assim, me ajuda, Senhor. Porque você assim nesse ano, no grupo da igreja, fulano saiu. Oh, infeliz. Não conversou com o pastor ainda? Não conversou com o líder ainda? Fulano saiu. Amor é abstrato. Amor é abstrato. Coloca-se em prática. Eu vejo aquele que já saiu tendo porta lá no escritório da igreja. Bum! Quando eu vejo ele a próxima vez, a paz do Senhor, irmão. Como eu te amo. Eu não faço isso por ele. Eu faço isso por mim. Eu não peço nem cumprimentá-lo. Eu faço questão de passar perto, apertar a mão, aquele abraço. Entre aspas, eu penso que não aconteceu, porque no meu sentimento, essa é a política de colocar o perdão em jogo, em cena. Porque glória é abstrato. Tiago 2, versículo 8, para você que quer mais livro, capítulo e versículo. Ame o seu próximo como a si mesmo. 1 João capítulo 3, versículo 15, foi citado esses dias aqui. Quem ama seu irmão é assassino. Eu sei que é difícil fazer valioso aquilo que é valioso. Eu sei que é difícil fazer valioso aquela pessoa que te feriu, porque mas para Deus ainda é. Para Deus ainda é uma alma. Para Deus, aquele que te maltratou, que te vilipendiou, ainda é uma alma. Deus nos manda, faz valioso aquele que é valioso. Isso pode determinar se você vai viver a ofensa ou viver livre para experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Se lemos apenas, posso continuar? Se lemos apenas o capítulo 17 de Lucas, vamos perder parte importante do contexto. Porque no 16, Jesus fala sobre o rico, Lázaro e o inferno. Jesus alertar os discípulos sobre o inferno antes de falar sobre perdão. Pastor, mas como eu sei que eu perdoei? Eu sei que eu perdoei. Quando você conseguir colocar diante da cruz a pessoa que feriu você e pedir para Deus abençoá-la ao invés de julgá-la. Quando você fazer isso, você vai andar na arena do perdão. Quando você fazer isso, você vai andar dentro do texto bíblico. Perdão indispensável para termos uma vida saudável física, mental e espiritualmente. Perdão não tem nada a ver com sentir. Eu não sinto. Tem aquilo? Não. Eu não sinto. Está escrito.
Você não precisa sentir. Engraçado que na hora de receber, nunca ninguém ficou, eu não sinto de receber. Eu não sinto de ir lá no caixa eletrônico e... Perdão é um presente que você dá a si mesmo. Talvez você foi rejeitado, humilhado, traído. Talvez foi alguém dentro da igreja e a chance é grande. Talvez foi a sua liderança, porque como eu falei ontem eu falei com todo o respeito a Chico e a Francisco. Porque nós erramos como líderes. Acabamos colocando palavras. A minha personalidade ela é terrível. Eu sou muito estranho. Eu tenho uma vez eu estava elogiando o terno de um rapaz. Rapaz, você parece um querubim ungido. Minha intenção é dizer, você está lindo demais, rapaz. Ele achou que eu estava chamando ele de Satanás, alguma coisa. Líder, eu vou falar algo. Porque existe na comunicação aquilo que eu falo e aquilo que você entende. Aquilo que eu falo de acordo com as lentes que eu uso. Aquilo que você entende de acordo com as lentes que você usa. Como? Uma coisa, você não vê o que vê, você vê o que sente. Você não vê o que está vendo, você vê o que está sentindo. Por exemplo, a irmã sai da igreja, aí um dia aparece no culto, meses, anos depois, toda maquiada, saia curta, entra na igreja. Depois o pastor ouve dela: pastor, eu não vou mais, todo mundo fica me julgando. Ela. Só que ela não vê o que ela está vendo. Ela está vendo o que ela está sentindo. Eu não tenho tempo para ficar olhando para... Irmão, não está nem aí. Aí a pessoa, o fulano estava me julgando. Não é que o fulano estava julgando ela, que ela estava se julgando. Está entendendo? Então essa é uma história da carochinha. Fulano, aí eu não vou mais voltar lá, porque todo mundo ficou olhando para mim. Não, tem pessoas... Você não é tão importante assim. Você não é a última traquinas do pacote, não. Desculpa. O bis, né? O bis é melhor. Você não é o último bis do pacote. Porque no bis dá briga, né? Dá tipo um jiu-jitsu assim, né? Jesus nos chamou para vivermos livres, libertos. Perdão reconhece que, apesar do pecado, a pessoa ainda possui valor diante de Deus. Jesus não veio perguntar para você quem te feriu. Jesus veio perguntar: você vai continuar preso ou você vai sair da prisão? Perdão não muda o seu passado. Perdão muda o seu futuro. O seu passado, ele não volta atrás. Mas o futuro que Deus tem para você, ele é imensurável. Ficamos em nome de Jesus. E eu quero conduzir com você
uma oração de perdão aqui nesta noite. Quando acontecer o pecado 491, faça o que Jesus mandou. Perdoe mais uma vez. E se eu puder passar uma dica que eu vivo, eu finjo que nada aconteceu. Eu finjo como se eu não tenho outra palavra para usar em vez de fingir, mas é como se nada tivesse acontecido. Fingir demência? Tá bom, eu finjo demência. Ótima. Finge demência, irmão. Trata como se nada tivesse acontecido. Eu não sei, deixa eu te dar um prazer em mim. Isso é sério. Quando eu sei que o infeliz, mas falou, eu chego lá, paz do Senhor, dou aquele abraço. Algo dentro de mim diz: você está cumprindo a minha palavra. Você está cumprindo a minha palavra. Você está tirando do abstrato e colocando no prático. Em nome de Jesus, nunca passe uma outra santa ceia sem pedir perdão. Nunca viva mais um dia da sua vida sem perdoar. E como eu falo para a moça, e como a própria palavra diz, orai pelos que vos perseguem. Ore por aquele que te ofendeu. Ore. Ore todo dia. Ore para Deus restaurar. Ora para Deus prosperar. Ora para Deus dar saúde. Ore para Deus trazer salvação. Porque isso é o que a palavra de Deus manda nos fazer. A neurociência, ela concorda com a Bíblia, e ela diz que isso vai trazendo, vai liberando paz, vai liberando amor, vai liberando saúde no seu corpo. Então, perdoe. Feche seus olhos em nome de Jesus.